Bom dia, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu estava tomando café agora de manhã, né? E comecei a espalhar o trabalho aqui da escola e estava lendo na hora do café um livrinho que eu tenho aqui, um livro fininho, e esse livro fala sobre família. E esse livro foi enchendo meu coração de alegria enquanto eu ia lendo. E não tinha como eu deixar de compartilhar com vocês sobre as bênçãos que o Senhor tem para a família. Eu nunca tinha me dado conta de quantas bênçãos o Senhor tem, quantas promessas o Senhor tem para a família. E antes de falar das promessas, esse livro aqui dizia sobre o quanto as famílias cristãs têm sido corrompidas pelo mundo, né? O quanto o mundo tem entrado na igreja e o quanto o mundo tem entrado dentro da nossa casa. E aí esse livro aqui, ele vai nos alertando, né, sobre como a gente precisa se prevenir, se proteger desse mundo mal, né? E aí tem um momento aqui onde ele fala sobre as impurezas do mundo que vão minando a nossa família, que vão entrando na nossa casa. E aí, em 2 Coríntios, ele vai aqui citando alguns versículos que eu vou dizer para vocês, 2 versículos do capítulo 6 e um versículo do 7, que diz assim: Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando nós começamos a temer a Deus, nós começamos a aperfeiçoar a nossa santidade. A palavra de Deus diz que o Senhor vem um dia buscar a sua igreja e ele faz uma alegoria como a igreja sendo a noiva de Cristo e o Cristo noivo que vem. E quando uma noiva ela se prepara para um casamento, essa noiva ela coloca enfeites, coloca um vestido branco que representa a sua pureza, e a noiva ela usa todos aqueles enfeites, né, que são simbólicos e representam toda a exuberância, toda a pureza, toda a beleza que aquela noiva precisa, né, se preparar, se aprontar para o noivo, né. Esses dias eu estava lendo que antigamente, em algumas culturas, as noivas ficavam meses sendo preparadas por outras mulheres com diversos perfumes, né? Perfumando aquela pele para o dia que ela estaria com seu noivo. E a Bíblia fala, né, que nós somos a noiva de Cristo e a gente, como igreja do Senhor, a gente precisa purificar as nossas vestes. Como um noivo vai receber uma noiva toda suja, toda imaculada, né? Então a Bíblia diz que a gente precisa se purificar a cada dia. E nós, como família, somos também noiva de Cristo, né? A nossa casa, a família é o primeiro ministério que o Senhor nos deu. Você pode se sentir vocacionado para ser diácono, diaconisa, presbítero, conselheiro, recepcionista da igreja, pode ser aquela pessoa que conta os dízimos, pode ser a professora da escola dominical, você pode ser o pastor, você pode ser exercer qualquer função na igreja, mas nunca se esquecer da função principal, que é a sua família. Quando a gente fala família, é como se a gente estivesse falando Deus. Deus, ele ama a família. A primeira coisa que Deus instituiu na terra de relacionamento com ele foi a família, foi Adão e Eva e seus filhos. Então a família é prioridade para o Senhor. E a família, quando ela está sólida, quando a família ela tem uma base, é muito difícil o inimigo afastar essas pessoas do Senhor, né? A Bíblia fala, né? Ensina o seu filho desde criança o caminho e quando crescer não se desviará dele. E como que a gente ensina? A Bíblia fala, inculcarás na cabeça dele, andando pelo caminho e comendo, e sentando, e levantando, e ao deitar, e ao acordar.
Então é um trabalho diário que o pai e a mãe têm de ir inserindo a palavra de Deus na vida do filho, falando. Quantas vezes a gente fala 1000 vezes uma coisa para o filho obedecer, né? Então somente pai e mãe tem esse zelo, esse cuidado de ir falando do Senhor. E por isso o inimigo, ele faz de tudo para destruir as famílias, né? Ele sabe que se você perder a sua base, você tem sequelas emocionais. Ele sabe que um homem e uma mulher, eles podem se perder no meio do caminho quando eles não têm aquela base que é a família. Ele sabe que os filhos ficam sem chão e aí muitas vezes eles vão para caminhos tortuosos, né? Que trazem tristeza, que trazem dor, que trazem morte. As pessoas ficam com sequelas emocionais e por isso Deus ama a família e Deus precisa que pais e mães protejam essa família e protejam um ao outro e criem essa base sólida, né, que é o nosso primeiro ministério. Então a igreja precisa ter famílias fortes, famílias debaixo da vontade do Senhor. E aqui nesse livro, esse pequeno livrinho, ele vai dizendo aqui diversas promessas que o Senhor tem para a família. E eu fiquei assim muito maravilhada e eu pensei, Senhor, eu não tenho nem que acrescentar nada. Esses 6 minutos que eu falei aqui para trás, porque surgiu agora, porque eu não ia acrescentar nada. Eu ia somente ler as promessas para vocês, porque é bênção pura, né? Não precisa de explicação. E aqui diz assim, todas essas promessas estão em Deuteronômio, e apesar delas estarem no Velho Testamento, elas são promessas, né? São promessas do Senhor para aqueles que o servem. E aqui diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Deuteronômio 28:1. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você pode estar caminhando, mas a bênção vem e ela te alcança, né? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se você é cristão, como eu, e se você, durante muito tempo na sua caminhada cristã, você cegou os teus olhos e cegou os seus ouvidos para a voz do Senhor teu Deus. Mas, se você parar, buscar um conserto com o Senhor e começar a abrir os seus ouvidos e ouvir a voz do Senhor teu Deus, escuta as promessas. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do seu ventre. Quem são os frutos do seu ventre? Os seus filhos. E o fruto da sua terra, ou seja, aquilo que você trabalha. E o fruto dos seus animais. Isso também diz sobre trabalho, sobre aquilo que você coloca a mão para fazer, para se alimentar, para prosperar. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, né? Trazendo para o dia de hoje, aquilo que você faz como ofício na sua vida será bendito. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, também aí fala sobre trabalho, sobre o suor do teu rosto sendo recompensado, bendito, bem falado, né? E aí diz assim, bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. Você vai ser bendito, bendita pelas pessoas, você não vai ser maldito, você não vai ser mal falado, você vai ser bendito. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aquelas pessoas que te perseguem, aquelas pessoas que procuram o seu mal, elas fugirão de você, elas se afastarão de você. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros, isso fala de prosperidade, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus, aonde o Senhor te colocar, naquilo que você puser a sua mão, o Senhor vai te abençoar. E aí diz, o Senhor te confirmará para si como povo santo. Ele vai confirmar que você é povo santo quando você começa a abrir os seus ouvidos para Ele
e obedecer os preceitos dele, obedecer à vontade dele, aquilo que ele quer para sua vida, se afastar do pecado, se afastar do mal, lavar as suas vestes, ter uma vida reta. E aí ele diz assim, o Senhor te confirmará como povo santo, como te tem jurado. Quantas promessas o Senhor tem feito para você? Para mim, o Senhor tem me enchido de muitas promessas e tem me recordado das promessas antigas. E ele diz assim, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Para essas promessas acontecerem, tem um porém. Se você guardar os mandamentos do Senhor e andar nos caminhos dele. Nós não podemos querer as bênçãos do Senhor e andar em cima do muro. A gente precisa escolher. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, ó glória, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do seu ventre, e no fruto dos seus animais, e no fruto do seu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, ou seja, nada vai te faltar. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Hoje te ordeno para os guardar e os cumprir. O Senhor nos ordena que a gente guarde os mandamentos dele e examine esses mandamentos, medite sobre esses mandamentos, reflita e tenha prazer em cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe, as tentações do mundo são muitas, né? E servir a Deus não é tão fácil. Se servir a Deus fosse tão fácil, Deus não diria que muitos passam pelo caminho largo e poucos pelo estreito. Se servir a Deus e andar num caminho estreito é porque não é fácil e poucos conseguem andar por ele. E aí que diz aqui, né, não desviar dos caminhos nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. E aqui eu abro um espaço para dizer que durante muito tempo da minha vida cristã, eu me converti com 22 anos, hoje eu tenho 46. Durante muito tempo da minha vida cristã, eu fazia isso. Eu me desviava para a direita e para a esquerda, eu nunca cheguei a me afastar totalmente do Senhor. Porém, eu tinha essa curiosidade de conhecer outras culturas, outras religiões, outros deuses, até que depois de tantos anos, né, de conversas, de aconselhamentos, e para de procurar essas coisas e procura novamente, para de procurar e procura novamente, justificando para Deus os porquês das minhas curiosidades, das minhas buscas, até que o Senhor, ele começou a tratar comigo, sabe? E nos últimos quase 2 anos o Senhor tem tratado muito comigo. E essa pandemia foi assim um divisor de águas, onde o Senhor, ele tem mostrado para mim que ele é digno de ser adorado, ele é o digno de ser louvado. Ele fez algo tão grande por mim que eu não posso justificar. Eu não posso andar por caminhos que desagradam a Ele. Eu não posso. Ele precisa ser honrado, sabe? O Senhor precisa ser honrado. E quando caiu no meu coração o tamanho do coração de Jesus, o tamanho do amor de Deus, quando isso caiu no meu coração, foi que finalmente eu consegui sair de cima do muro, sabe? E entender o que é servir a Deus. Servir a Deus não é brincar de ser cristão. Servir a Deus não é estar num clube chamado igreja, onde a gente faz o que quer e passam a mão na nossa cabeça e a gente está ali levantando mãos como se fossem mãos santas e, na verdade,
às escondidas, fazendo pequenas coisinhas que desagradam o Senhor, porque a gente não tropeça nas coisas grandes, a gente tropeça nas pedras pequenas. E a gente vai tropeçando, tropeçando, e quando você olha para trás, o Senhor já está muito longe. Não porque Ele se afastou de nós, mas porque a gente se afasta do Senhor. Então, o que eu digo para você é que nada vale você perder a sua salvação. E nada vale você viver por um caminho errado somente porque você sabe que a graça vai te lavar, que a graça vai te lavar, que a graça vai te lavar. Isso não é desculpa para pecar, para errar, para estar vivendo com o pé lá na igreja, sorrindo, louvando ao Senhor, e lá fora andando por outros caminhos. Você não consegue todo o tempo andar por dois caminhos. Você precisa escolher um caminho. Escolha o caminho limpo. Escolha o caminho de servir ao Senhor. Não há outro caminho. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto você andar por dois caminhos, você vai bater cabeça. Enquanto eu andava por dois caminhos, eu batia cabeça. Eu só encontrei uma paz dentro de mim que excede todo entendimento quando eu optei por um caminho só. E isso foi há pouco tempo, isso foi há 2 anos. Menos de 2 anos que Deus tem trabalhado no meu coração. E olha quanto tempo eu me converti. Aos 22, hoje eu tenho 46. Então olha que processo longo eu precisei passar para entender o que é a verdadeira conversão, para entender o que é buscar o Senhor todos os dias, para entender o que é meditar na palavra dele, para entender o que é abandonar coisas que são importantes para nós, para nossa carne, para nossa alma, pelo Senhor. O quanto é caro para nós abandonar coisas que agradam a nossa carne e a nossa alma, mas o quanto é gratificante quando a gente consegue abandonar, quando a gente consegue largar para poder servir verdadeiramente a Cristo. Desculpa pelo que eu estou dizendo, mas eu não falo com o coração chorando porque eu estou triste, eu falo chorando por amor ao Senhor. Como hoje eu entendo o que é o temor, sabe? Como hoje eu entendo o que é o temor e quanto eu demorei para entender. E o quanto hoje eu sinto meu coração cheio de alegria, sabe? Essas lágrimas aqui não são de tristeza, são de entender o que é o sacrifício de Jesus Cristo por nós, sabe? E o meu desejo, o desejo do meu coração hoje é que você, como família, você proteja seus filhos, proteja a sua casa, proteja, fala do Senhor para os seus filhos, gaste tempo com eles, proteja o seu coração. Se você é casado, casada, proteja o seu coração. Proteja o seu coração de olhar 2 vezes para outra pessoa. Proteja, guarda a tua casa. Guarda o seu coração. Lembra da mulher da tua mocidade que Deus te deu. Valorize o teu casamento, valorize o seu esposo, valorize a sua esposa, faça o melhor por ele e por ela. Não fique olhando para a grama do vizinho. A grama do vizinho parece bonita, mas lá também tem problema igual na sua casa. Faça a sua história linda, faça a sua história bonita, faça a sua história algo que você se orgulhe para contar, que seus filhos tenham orgulho. Não viva 2 caminhos, não viva 2 caras. E quando eu digo isso para você, você pode pensar, ela está falando isso, chorando porque ela traiu o esposo. Nunca traí meu esposo, nunca traí. Eu falo isso diante do Senhor. Os meus anos e anos de casamento, eu nunca traí o meu esposo, e eu falo isso com honra no meu coração. Porque nós passamos sim por lutas, mas nunca houve traições. E pelo menos da minha parte, da parte dele eu não posso dizer, mas eu creio que não, mas só o Senhor sabe, só o Senhor pode falar. Mas eu digo para você, se você tem seu casamento, preze por ele, porque os filhos, quando estão sem um pai, sem uma mãe, eles ficam muito frágeis. E aí, se você cuida dos seus filhos sozinhos, você tem que ter muito mais afinco, muito mais cuidado. Você tem que fazer pelo outro e por você, cuidando desses filhos tão amados, tão preciosos, o maior presente que você tem. E se você está sozinho, sozinha, como eu me encontro hoje, aprenda a esperar no Senhor.
Aprenda a esperar no Senhor, porque o Senhor tem o melhor para você. Enquanto você aceitar os remédios do mundo para amenizar a dor da sua carência, da sua solidão, Deus não pode trazer aquilo que Ele tem para você. Mas se você aguardar e esperar em Deus, Deus tem promessas para você. Deus pode restaurar a sua vida, Deus pode restaurar o seu casamento, ou Deus pode te dar uma nova história, uma história bonita, limpa, debaixo da vontade dele. Não é porque você já passou por um casamento que você precisa viver um namoro todo errado. Não é porque você já passou por um relacionamento de anos que você precisa se submeter a viver como as pessoas do mundo. Não. Você pode sim viver a vontade do Senhor, você pode viver sim dentro dos mandamentos de Deus, dentro daquilo que Deus espera de você. E quando você toma posição, Deus faz na sua vida, sabe por quê? Porque Deus não mudou. Ainda que riam de você, ainda que zombem de você, ainda que digam que você é um bobo, uma boba porque você está servindo ao Senhor, tapa os seus ouvidos para quem fala de você. A Bíblia diz aqui, olha, o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. Então não liga se estão falando de você porque você serve ao Senhor. Não liga se estão achando você antiquado porque você busca o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não muda. O mundo mudou, a ciência se multiplicou, o coração dos homens se esfriou, mas o Senhor não muda. O Senhor nunca mudou, nele não há mudança nem sombra de variação. Deus é o mesmo e Ele vai buscar uma igreja verdadeira, uma igreja limpa, uma igreja que serve ao Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que quando Ele vier, muitos vão falar assim: ah, Senhor, mas eu expulsei demônios em Seu nome. Ah, Senhor, mas eu abençoei. Ah, Senhor, mas eu doei. Ah, Senhor, mas eu dizimei. Ah, Senhor... E Ele vai falar assim: afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente, o pecado está sempre diante de nós. O pecado está aqui, olha, como uma bandeja, todo dia na nossa frente, na minha frente e na sua frente. O pecado está todo dia como uma bandeja, o inimigo te servindo, o inimigo te servindo. Diga não, custe o que custar, diga não. Sabe por quê? Porque nada vale a sua salvação. Nada vale você honrar aquele que morreu na cruz por você. Nada é mais importante do que isso. Sirva ao Senhor. Essas palavras que eu disse aqui para você hoje, quantas promessas Deus tem para a família que serve ao Senhor? Quantas promessas Deus tem para você? Se lembra das promessas que o Senhor disse para você? Tenta se lembrar. Olha para trás, examina quantas promessas o Senhor já fez para a sua vida e você se desviou dessas promessas porque você justificou querendo fazer tantas coisas que agradavam a sua alma, a sua carne, o seu coração e deixou de servir ao Senhor em espírito e em verdade. Deus te lembra hoje que essas promessas ainda existem. Se você se desviou por caminhos, Deus diz para você hoje: se você me buscar verdadeiramente, quer ver? Eu vou ler aqui para você. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E quando você fizer isso, você vai ser colocado pelo Senhor no caminho reto. Se afasta do mal, o mal vai se afastar de você. Se afasta do mal e o inimigo, o diabo, o inimigo das suas almas, ele vai se afastar de você. E o Senhor vai mandar os anjos te servirem. Creia nisso. As promessas do Senhor ainda existem para você. Abraão já era velho, amortecido na carne. Abraão já tinha 100 anos. Quando Deus começou a cumprir a promessa que Deus fez para ele, que ele seria pai de uma nação tão grande, que ele não poderia contar o número dos filhos, da descendência que ele teria. E Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu a promessa para tantos outros na Bíblia. E você também faz parte da história do Senhor. Ainda que a Bíblia, ainda que eu ia pegar a Bíblia, mas não tem necessidade.
Ainda que você não esteja ali na Bíblia com seu nome, você está vivendo a história da Bíblia. E como Deus tinha promessas para todas aquelas pessoas ali da Bíblia, o Senhor também tem promessa para você. Creia nas promessas do Senhor. Creia, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Deus fala, o morno eu vomitarei. Mas aquele que me serve, verá cumpridas as promessas dele, minhas para a sua vida. Deus tem promessas para você. Creia, toma a sua posição, lava as suas vestes e busca ao Senhor. Deus tem muito para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe nesse início de semana, que você tenha uma semana gloriosa, feliz, uma semana de vitória, uma semana onde você se afasta do mal e cada vez mais busca a alva, busca a luz, busca o Senhor para a sua vida. Que Deus te dê força, que Deus te revista de coragem, que Deus te revista de prudência, que Deus te revista do amor dele e de temor. Um beijo grande para você e até amanhã em nome de Jesus. Tchau!